Por que o Brasil enterrou o cauim? Você sabia que até o século XVI o cauim era a bebida mais tomada em todo o território nacional? Devia existir diversas etnias, a gente não sabe ao certo, mas o cauim, de mandioca principalmente, era o mais tomado. Antes do vinho, cerveja e da cachaça, o Brasil bebia cauim. Sim, houve um Brasil onde a bebida mais importante não era o fermentado de uva ou cevada, mas sim a mandioca mastigada e fermentada. Era amplamente consumida em quase todo o território brasileiro. Foi recorrentemente mencionada em todos os relatos de viagem do século XVI, de Léry, TV, Anchieta, Hans Staden. Era de fato um fenômeno de consumo. Mas então, devido a uma série de eventos coordenados e muito bem estruturados, ela foi quase completamente apagada da história. Em um dos raros casos em que uma cultura exerce força extrema sobre a outra e extermina um hábito por completo. Existiam outros tipos de cauim, como o cauim de milho, bebidas feitas de abacaxi, mas o cauim de mandioca era intimamente ligado com a religião dos tupis. Normalmente, quando uma bebida tem essa história ancestral, intimamente ligada às raízes de sua própria cultura, ela tende a permanecer através dos tempos. Foi o que aconteceu com o saquê no Japão, com o vinho na Europa e na Ásia, e até mesmo com a tequila. A cultura mexicana soube trazer o consumo de aguamel e pulque, que era feito pelos ancestrais na rua, para os dias de hoje, com o casamento com a cultura europeia da destilação por meio da tequila. Aqui no Brasil até teve esse movimento no Piauí e Maranhão com a tiquira, bebida destilada a partir da mandioca, mas foi insignificante. Todos nós sabemos do choque cultural que ocorreu quando os primeiros colonizadores chegaram e encontraram os indígenas aqui no Brasil. Ao mesmo tempo em que consideravam-os limpos, tomavam vários banhos por dia, enquanto os navegadores portugueses passavam até meses, às vezes anos, sem tomar banho no mar, usando as mesmas roupas, os indígenas pareciam ser mais saudáveis, mais fortes e felizes. Não tinham vergonha de exibir seus corpos nus e bem formados, principalmente porque tinham um modo de vida extremamente ligado à natureza. Mas, por outro lado, os europeus pensavam que eles eram atrasados, praticamente animais em forma humana, o que de fato nós somos, que lhe faltava religião e moral cristã. No entanto, o que mais assustava os europeus era a prática do canibalismo, acompanhada do consumo dessa bebida inebriante chamada cauim. Todos pareciam loucos e, enfim, causavam tremendo estranhamento. Celso Vieira menciona em seu livro Anchieta que, em determinado momento, Tibiriçá, profundamente irritado com velhas necrófagas desdentadas que queriam devorar o Guianá cativo, saiu correndo em direção a elas, gritando e chutando os vasos de argila em forma de cambuci, em que ferviam o cauim para o seu ritual de canibalismo. Tibiriçá, agora batizado como Martim Afonso, já havia formalmente proibido o canibalismo na vila de Inhapuambuçu. Exatamente. Isso aconteceu há menos de 500 anos, no centro histórico da cidade de São Paulo. Talvez tenha sido este o acontecimento marcante que simbolizou a troca definitiva do cauim tupi pelo vinho da Eucaristia cristã. É muito curioso ver como os calvinistas que vieram para o Brasil na tentativa de formar uma colônia protestante no Rio de Janeiro, através de Villegagnon, tinham uma abordagem diferente dos católicos. Jean de Léry, por exemplo, tornou-se grande amigo dos tupinambás, arqui-inimigos dos tupis de São Paulo. Compartilhava da cultura daqueles considerados como selvagens. Ele bebia cauim regularmente, porque entendia que era tão sujo quanto as uvas pisoteadas para se fazer o vinho. No entanto, tentou fazer o cauim limpo, com uma mistura de mandioca pilada com milho, mas não funcionou. Sabemos hoje que para ter fermentação alcoólica precisa de açúcares, e a mandioca não tem açúcares prontos. Tem amido, que é uma molécula maior que precisa ser quebrada em açúcares. Normalmente isso ocorre pela mastigação. A pectina, ou amilase presente na saliva, faz essa quebra. Desde então, tudo conspirava para fazer com que o cauim sumisse do mapa, literalmente, porque o Ministério da Agricultura, que é o mapa, não existe nem lei para a bebida. O primeiro ponto foi a catequização e a substituição religiosa. Como já vimos, o processo de conversão dos povos indígenas ao cristianismo eliminou práticas associadas aos rituais tradicionais, como o consumo de cauim, que foi gradualmente substituído pelo vinho eucarístico. Segundo, associação com a antropofagia, o cauim era frequentemente consumido em contextos rituais que envolviam canibalismo, o que levou os colonizadores e missionários a considerá-lo um símbolo de barbárie, reforçando a sua repressão. Terceiro, nojo e preconceito cultural. A técnica tradicional de preparo do cauim
com a mastigação salivar para a quebra de amido, causava repulsa nos europeus. Quarto, fracasso de adaptações. Tentativas de criar versões higiênicas, como o Cauim limpo de Léry, sem saliva, não tiveram sucesso técnico nem aceitação cultural, levando ao abandono da prática. E quinto, desvalorização frente ao modelo europeu. O Cauim, embora abundante e culturalmente rico, não foi integrado ao novo modelo econômico e social colonial, sendo descartado em favor de bebidas importantes ou produzidas segundo padrões europeus, como o vinho e a aguardente. Desde criança, eu me interesso pelos nossos povos ancestrais, pela arqueologia, pelo sambaquis e pela história do nosso povo. Meus tios-avós, descendentes de Tibiriçá, 14 gerações, sempre contavam histórias de viagens que faziam pelo interior do Mato Grosso, aventuras que passavam entre comunidades indígenas e tal. No início dos anos 2000 eu criei um blog no qual pesquisei e ilustrei mais de 240 etnias indígenas na forma de toy art, com o objetivo de incentivar as crianças e meu próprio filho a aprenderem mais sobre o nosso povo. De vez em quando, algum professor ou alguma entidade organiza uma exposição desses toys com fins educativos, como foi o caso recente agora numa escola municipal de Santa Rosa, em Manaus, dentro do Parque das Tribos Indígenas. No início dos anos 2000, fiz uma viagem com minha esposa para o litoral e acabei entrando em uma reserva indígena, onde me deparei com uma situação bastante comovente. Havia lá uma menina de uns 8 anos cuidando de uma outra criança de aparentemente 2 anos. E aí me surgiu a pergunta, se ela está tomando conta da pequena, quem está tomando conta das duas? Desde então, como trabalhava com bebidas alcoólicas para uma multinacional, tive a oportunidade de viajar bastante pelo Brasil. Amigos que sabiam que eu gostava de nossos indígenas me levavam para conhecer aldeias. E uma dessas visitas, tive a incrível oportunidade de experimentar o Cauim. Vi que poderia adaptar a bebida para entrar no mercado de forma que o Cauim contemporâneo pudesse fazer o papel dessas comunidades indígenas na civilização. Visitei outras aldeias indígenas e me deparei com situações ainda mais tristes. Pobreza, devastação de florestas, poluição de água, pessoas passando fome, crianças doentes. E aí eu entendi que o Cauim poderia ser um elemento que levasse a cultura dos indígenas para os povos da cidade. Assim como acontece, por exemplo, com os vinhos na França, onde você chega numa pequena vila, toma um vinho local, tem lá uma imersão na cultura através da culinária e das histórias que eles contam, ouvindo palavras em francês como remouage, dégorgement. Por que não ter esse tipo de situação aqui no Brasil, ouvindo histórias em tupi, guacuru ou iranche? E dessa forma me juntei a um grupo de amigos e profissionais de bebida muito dedicados que me ajudaram a criar o Cauim Tiacal, que é feito hoje em dia em 2 formas. O primeiro é o método japonês, que eu desenvolvi ao lado de Karu Sakunaga, uma sommelier de sake japonesa, no qual eu utilizo o kojikin para quebra de amido em açúcares, e o método Sena, que foi desenvolvido pelo professor Hildo Sena, da FATEC de Araçatuba, no qual ele usa enzimas de mercado. E o Cauim ficou incrível. Nós fizemos em 2019 um jantar harmonizado com a chefe Calimaracaiá, no Senac de Campos de Jordão. O jantar foi realizado então no Hotel Toriba, e o público que participou amou o jantar harmonizado. Nós também conseguimos colocar o Cauim numa competição de drinks, no qual o chefe de bar do restaurante Mocotó, Rafa Welbert, fez um drink com Cauim Tiacal e pegou o primeiro lugar. O sabor está maravilhoso. Mas existe um problema para colocar o Cauim no mercado. E esse problema está intimamente ligado à receptividade dos brasileiros com seus próprios produtos. É o que nós chamamos de efeito Havaianas. O efeito Havaianas, ao qual me refiro, diz que produtos genuinamente brasileiros só ganham prestígio nacional depois de serem legitimados no exterior. Essa inversão de valores, na qual um olhar estrangeiro é necessário para validar aquilo que é nosso. A analogia vem das tradicionais sandálias havaianas, lançadas nos anos 60 e por muito tempo associadas às classes populares.
durante décadas, foram desprezadas por grande parte da elite brasileira. No entanto, a reviravolta aconteceu quando algum estrangeiro descolado usou Havaianas, foi parar no editorial de moda da revista Wallpaper nos anos 90, e aí então passou a ser vista como cool aqui no mercado brasileiro. E isso não acontece só com Havaianas. Recentemente a gente viu, no caso do lançamento da Sagatiba, no qual Moraes investiu 20 milhões de libras, aproximadamente 150 milhões de reais, para que a cachaça fosse lançada primeiro no exterior, para ganhar pedigree fora e aí então fazer sucesso no Brasil. Existem várias estratégias para a introdução de uma nova categoria de bebida no mercado. Eu participei de algumas delas, no caso em 1990, no final da década de 90, das bebidas energéticas, no qual introduzimos Red Bull e Flash Power, envolvendo a bebida com esportes de ação, no qual precisava de concentração e muito empenho humano, bem como o lançamento de champanhes francesas na época da virada do milênio, né, por motivo da celebração. E uma forma de colocar o Cauim no mercado seria fazer as degustações em restaurantes, como nós já vimos, drinks, mas eu acredito que a principal forma de fazer com que o Cauim realmente pegue no Brasil seria através das próprias etnias, ajudando as próprias etnias. Nesse sentido, eu convido aqui aldeias indígenas que desejam ser optantes em sediar uma unidade produtora de Cauim contemporâneo de suas dependências. A ideia é bastante simples, no entanto, poderosa, que é criar um espaço de cultura material ancestral que entrelaça com a hospitalidade, proporcionando visitas e uma imersão completa na tradição e história de cada povo, né, associando pratos típicos com os seus cauins, provavelmente individuais. Essas unidades poderão contar com instalações para acolher turistas, compartilhar a história da etnia, apresentar pratos típicos e utilizar o Cauim contemporâneo como instrumento para entabular o diálogo cultural. É importante destacar que o Cauim contemporâneo não substitui nem invade o espaço do Cauim ritualístico, que permanece sagrado, parte de uma tradição espiritual e material que respeitamos profundamente. Ao tornar-se optante, a aldeia poderá receber todo o know-how técnico da equipe do Cauim Tiacal para montar sua unidade de produção. Infelizmente, não temos como oferecer apoio financeiro direto, pois a marca está em fase inicial e também buscamos recursos para promover a categoria de bebida no mercado. Entretanto, colocamos à disposição nosso conhecimento, dedicação e rede de apoio para viabilizar juntos essa iniciativa. O modelo de produção é consideravelmente simples e acessível. Uma dorna de fermentação de no mínimo 100 litros, uma panela de cocção adequada para bebidas fermentadas, um sistema de resfriamento chamado chiller. O custo médio dessa instalação é um pouco mais de R$50 mil, um investimento que pode ser parcialmente revertido com a venda das garrafas de Cauim produzidas em recipientes cerâmicos de artesanato local, dentro de uma lógica de lixo zero e baixa emissão ambiental, que ainda pode gerar créditos de carbono para a aldeia. Esse projeto não visa transformar um símbolo espiritual em simples mercadoria. Pelo contrário, acreditamos que o Cauim pode se tornar um símbolo de resistência cultural e de geração de renda, respeitando os saberes ancestrais e valorizando que é próprio e sagrado para cada povo. De muitas aldeias, hoje a gente vê muito sofrimento com a perda de áreas de caça, a poluição dos rios, como disse no começo, né? Grilagem, presença de madeireiros legais e tal. Em alguns casos, se essa aldeia não tem a venda de um simples artesanato, provavelmente vai ficar sem dinheiro para comprar a refeição da noite. E isso é péssimo, né? Então acreditamos aqui que esse é o surgimento de uma nova etapa cultural. Que a gente está testemunhando o surgimento de uma nova fase da nossa civilização brasileira. Um movimento que desponta de forma espontânea com profundo respeito às tradições e à colaboração ativa das etnias optantes. É como adentrar, ainda com água nos joelhos, um vasto e promissor oceano cultural, repleto de belezas e oportunidades, que começamos a descobrir agora. Até então, esse trabalho, que já me toma 20 anos, tem sido bastante gratificante, né? A gente vê o surgimento de uma nova cultura, novas expressões culturais, como, por exemplo, o surgimento de peças que são utilizadas para a produção do Cauim, algumas coisas bastante interessantes, como, por exemplo, a formação de cristais esbranquiçados do lado de fora de uma garrafa, que nós colocamos Cauim. Essa garrafa foi comprada em Coaraci, de arte marajoara,
E isso me pareceu incrível, me fez lembrar até, por exemplo, a balduína, que é um fungo que se forma na região de Cognac, perto das produtoras de eau de vie. Surgiram também algumas peças como o Tembi Tarará, que é uma peça na qual a gente demonstra e coloca o nome em tupi dos 8, 7 ou 6 processos, dependendo de qual processo que está sendo utilizado para a produção do cauim, né? Nesse caso, por exemplo, a gente vê a produção do cauim ritualístico, né? No qual o primeiro, em tupi, chama-se Aipicatianá, que é descascar a mandioca. O segundo é um guapupé oiosok, que é pilar e ralar a mandioca. Terceiro, teptipupé ae teamé, que é pressar o tipiti. Mupopur, que é basicamente ferver. Aí tem a parte interessante que é o aipiosu'u inomu, que é mastigar e cuspir a mandioca, o aipim, né? A fermentação em si chama-se raguino. A parte 7 é miboaruru e coara, que basicamente é a filtração e clarificação. E o último quadro que a gente vê nesse painel bonito é o Tiacaune. Tiacaune é a expressão em tupi antigo para vamos beber. É óbvio que nós fizemos a produção em tupi antigo pelo fato do tupi estar presente na maioria dos topônimos brasileiros, de ele ter sido o idioma mais amplamente falado até a proibição do Marquês de Pombal dos idiomas indígenas. Mas, naturalmente, né, as etnias que vão se juntando ao projeto, que são elas mais de 200 etnias, com mais de 300 idiomas falados, idiomas diferentes falados, podem muito bem escolher o nome dos seus processos em tupi, né? Quem sabe o próximo item cultural emergente pode vir da sua iniciativa.